Então, vamos iniciar o nosso estudo da série André Luiz, na parte 26, dos temas dos livros de André Luiz, em que nós estamos procurando entender essas mensagens educativas que esclarecem a vida após a morte do corpo biológico. E André Luiz, através da psicografia sagrada de Francisco Cândido Xavier, André Luiz, em seus livros, nestas obras, André Luiz apresenta diversos personagens importantes para que nós tenhamos a beleza de perseverar, permanecer com a nossa doutrina consoladora, em que nós iremos aprender em Cristo que quando nós perdemos neste mundo, em Cristo estamos ganhando. Se sentimos fome, alguma carência, seja de natureza afetiva ou a escassez do pão, o Mestre Jesus, estamos sendo amparados em pleno deserto da nossa vida. E André Luiz apresenta nestes 4 destaques que se encontra neste slide. O primeiro é o livro No Mundo Maior, capítulo 3, A Casa Mental, em que André Luiz, seguindo a seta, há um assunto em destaque: impulsos automáticos. André Luiz, nesse livro No Mundo Maior, nesse capítulo A Casa Mental, ele é orientado pelo mentor espiritual Calderaro, em que esse irmão superior, com muita sabedoria, explica que existem os impulsos automáticos. E tais impulsos automáticos, eles podem nos auxiliar ou podem criar algumas imperfeições, situações em que vamos incidir nos velhos condicionamentos, automatismos. Então, o ideal, primeiramente, não agir no impulso. Devemos tomar um cuidado para não agir no impulso. E se, porventura, estamos condicionados nos impulsos, esses impulsos vão se tornar automáticos. E aí mora o perigo. Aí vem aquele velho temperamento em que eu tenho uma dificuldade de dialogar, eu acabo gritando, eu acabo já em estado de embate, de guerra, perante os meus entes, perante aqueles que convivem comigo nesta encarnação, porque eu tornei os meus impulsos de forma automática. E eu preciso pensar para depois agir, e não agir para pensar. Porque agir para pensar, eu posso lamentar se porventura eu não procedi de forma harmoniosa. E temos uma questão, eu vou até pedir a Norma, peço desculpa, Norma, porque eu vou sair um pouco daquele roteiro das questões. Pois não. Tem uma questão que fala do impulso, porque o impulso é muito importante que venhamos a ser esclarecidos através da nossa doutrina, é a questão 463 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta se o primeiro impulso é bom. E a resposta é próximo disso, né? Pode ser bom ou não, depende da natureza do espírito. Então, nem todo impulso que nós venhamos a agir pela vida são coisas boas, são impulsos benéficos. Então, Allan Kardec, com a resposta da 463, está alertando a todos nós: olha, cuidado com o primeiro impulso. O ideal é não agir no primeiro impulso. Então, a norma vai ler para que possamos fundamentar esse assunto muito interessante, impulsos automáticos, que não podem existir. Na realidade, primeiro pensa, para poder depois agir. 463, do Livro dos Espíritos. Por gentileza, Norma. Pois não, querido.
Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? E a espiritualidade responde: pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom quando naquele que atende às boas inspirações. Agradeço, Norma. Então, amigos e minhas amigas, nós podemos refletir a respeito sobre essa temática espiritual, que é a 463, porque é muito encantador naqueles dias difíceis, de crises pessoais, as chamadas tempestades da vida, que nós tenhamos uma questão como esta, 463 do Livro dos Espíritos, porque nós seremos consolados nesses momentos em que precisamos dizer algo para o nosso espírito, no momento de crise, no momento de inquietação. Então, quando nós estudamos já 463, em que Allan Kardec pergunta a respeito do primeiro impulso, e a resposta é muito interessante, porque explica e esclarece, com muita sabedoria, que depende da natureza do espírito. Se o espírito for um espírito adiantado, como, por exemplo, Chico Xavier, o primeiro impulso, os impulsos automáticos de Chico Xavier são impulsos de ternuras, são impulsos de profunda compreensão perante a humanidade, de evangelização daquela alma. Mas quando o espírito, não sendo Chico Xavier, o espírito superior, é um espírito mediano, necessitado, que vem agir nos impulsos, ele pode, nos impulsos, gerar ressonância, gatilhos de vidas passadas. Aí pode se apresentar uma reencarnação, uma personalidade da Idade Média, ou uma personalidade antes de Cristo, há 3.000 anos, há 4.000 anos, em que esta personalidade ainda é muito temperamental, muito necessitada de autossuperação. Então, o primeiro impulso não é o ideal. O ideal é pensar para agir. Porque quando nós pensamos, nós podemos alcançar um atributo, uma qualidade muito interessante do espírito, que é a inteligência. Porque, segundo a questão 340, essa está no roteiro, graças a Deus, a questão 340 do Livro dos Espíritos, em que a Norma ela já vai ler. É interessante essa questão 340, porque Allan Kardec pergunta, olha a inteligência do professor Allan Kardec. Ele pergunta na questão 340 se a encarnação é um ato solene, é um ato importante para o espírito, a encarnação. E a resposta próximo disso, a nossa Norma vai ler, mas diz o seguinte, a resposta é semelhante a um viajante que vai embarcar e terá que atravessar e terá que viver uma travessia perigosa, em que ele vai ter que afrontar as ondas da vida. Então, existe aí um enigma, uma interrogação. Será que eu vou conseguir atravessar esse mar da vida e superar essas ondas? Se eu agir nos primeiros impulsos, e esses impulsos ele ganharam normalidade, perigosamente, passou a ser normal eu agir no primeiro impulso, não de forma pensada, refletida, moderada. Se eu normalizar esses impulsos, eles sendo automáticos, eu vou afundar no mar da vida. Sequer vou ver essa travessia perigosa. E nem vou perceber que eu preciso que Jesus entre no barco da minha vida, como ocorreu com o apóstolo Pedro. Vocês lembram? Isso está na Escritura Sagrada, nos Evangelhos. Pedro, naquela chamada pescaria milagrosa ou maravilhosa, Pedro não conseguiu pescar juntamente com seus companheiros da época. Ele tentou, parece que ficou horas no mar da Galiléia e não conseguiu alcançar os peixes. Não pescou nada. Voltou o seu barco e aguardando naturalmente dias melhores, mas Pedro teve uma qualidade que eu gostaria de ter. Pedro, diante de um insucesso, de uma situação não favorável, Pedro voltou com o seu barco para a parte litorânea, digamos assim, a parte do porto, né? Aquela área portuária do Mar da Galileia,
E naquela ocasião, ele começou a limpar as redes, porque mesmo que você não venha conseguir peixe, você não conseguiu pescar, as redes elas ficam sujas, de areia, de sal. E Pedro, ele estava limpando, mesmo no insucesso, mesmo não havendo o resultado positivo. Então, simboliza o seguinte: o que o Pedro está ensinando a todos nós? Esse simbolismo de limpar as redes. Devemos preencher as nossas mentes, ocupar as nossas mentes para esperar dias melhores. Ocupem as suas mentes, ocupem os seus corações, para que possamos alcançar o dia seguinte, que certamente existirá a resposta. Isso ocorreu com Pedro. Pelo fato do Pedro estar no barco, limpando as redes, mesmo não pescando nada, Jesus entra no barco de Pedro. Porque Pedro deu oportunidade ao tempo, deu oportunidade a ele mesmo, e Mestre Jesus entrou naquele barco. E quando Jesus entra no barco da nossa vida, a prosperidade espiritual é certa. Não há mar, não existe o mar, não há ventos, não existe ventos no sentido de alcançar as nossas vidas quando Jesus está no barco, está ali amparando todos nós. E Jesus fala para o Pedro, segundo os evangelhos: vá para o alto mar e lança as redes em águas profundas. E Pedro, que naquele momento estava limpando as redes, ouviu o mestre. Então Pedro aceita a orientação do mestre e foi para o alto mar. E conforme sabemos, Pedro conseguiu, com seus companheiros, peixes e pescou muita prosperidade. E Jesus falou para o Pedro e para os demais apóstolos, discípulos, que estavam ali, o irmão de Pedro, o André, estava o João e o Tiago, e Jesus falou: você agora vai deixar de ser pescador de peixes e passa a ser pescador de homens. Olha que interessante. Uma vez que você entende que a vida vai além da existência, você quer viver, você não quer somente existir. Então, você não quer somente pescar peixes, você agora quer pescar homens, corações para o Evangelho do Senhor Jesus. Você pode ler, Norma, a questão 340, por favor. Pois não. É Obrigado. solene para o espírito o instante da sua encarnação. Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? E a espiritualidade responde: procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Você quer que leia as considerações de Kardec ou não? Não precisa não, Norma, muito agradecido. Tá bom. Obrigado, Norma. Então, nesta travessia perigosa, nada melhor do que Jesus no nosso barco, que Jesus possa nos acompanhar, porque se nós reencarnamos, é porque essa travessia nós não conseguimos cumprir, essa travessia perigosa, conforme a previsão na resposta da 340 do Livro dos Espíritos, nós não conseguimos integralmente completar essa trajetória da travessia perigosa. Nós estamos com uma nova oportunidade. Venhamos incluir Jesus para que possamos passar por esta travessia perigosa. Vamos agora para o segundo retângulo. Conforme o slide, nós estamos estudando temas dos livros de André Luiz, parte 26. E vamos agora para o segundo retângulo. Todos esses livros destacados foram psicografados por Chico Xavier. Estamos agora no livro Mecanismos da Mediunidade. É o capítulo 4, Matéria Mental. Matéria mental. E o assunto de destaque: formas, pensamentos. Formas, pensamentos, em que nós, no ato de pensar,
Segundo o livro Mecanismos da Mediunidade, o ato de pensar, nós exalamos matéria mental. O pensamento tem uma matéria transcendental, que não se pode mensurar no mundo físico, mas temos esta energia. E quando nós possuímos hábitos salutares, hábitos do bem, nós criamos formas, pensamentos que vão fortalecer, que são configurações, digamos assim, energéticas, vibratórias, que orbitam em volta da nossa, eles orbitam em volta da nossa aura. Enfim, essas formas, pensamentos, elas são alimentadas pela nossa forma de ser, pelo aquilo que nós cultivamos, a chamada criação mental. Se eu tenho o hábito de orar, meditar, se eu vivo com alguma disciplina espiritual, com algumas disciplinas espirituais, se eu procuro ser uma pessoa boa, uma pessoa voltada ao evangelho do nosso Messias, do nosso Mestre Jesus, as minhas formas, pensamentos, as configurações que orbitam em minha aura, no meu perispírito, todas elas estão iluminadas, estão naturalmente se irradiando, cintilando luz e vibrações curadoras, porque elas podem curar. Então, formas, pensamentos é muito interessante, porque também tem os aspectos negativos. Podemos também exalar, criar, através da criação mental, formas desagradáveis, formas maléficas. E essas formas, elas podem atingir o nosso perispírito e podemos ganhar configurações desagradáveis. Tanto é que existem formas perispirituais conhecidas na literatura espírita, por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, Série André Luiz, no capítulo Fascinação, temos o Aulus esclarecendo André Luiz, eles se encontram num centro espírita e tem uma irmã, o nome do capítulo é Fascinação, tem uma irmã que está desequilibrada, ela está na assistência e de repente ela cai no chão, tem reações incontroláveis e o Aulus e André Luiz identificam formas no perispírito dessa irmã de lobo, licantropia, isto é, licantropia é uma expressão que identifica formas de lobo, isto é, ela com algumas criações mentais, comportamentos, tendências, ela foi distorcendo a forma humana no perispírito dela e foi configurando, desenhando no perispírito dela, substituindo a forma humana, a forma de um lobo. E André Luiz e Aulus percebiam que no perispírito dela ganhavam características animalizadas de lobo. E isso, infelizmente, é muito comum nas regiões dos abismos, do umbral, dos charcos, dos pântanos, em que alguns irmãos que se ajustaram, infelizmente, no mal, violam as leis divinas de forma consciente, dolosa, insistindo nesses propósitos, as formas humanas que esses irmãos, até então, antes de eles desencarnarem, elas inexistem, elas deixaram de existir naquela configuração da forma humana no perispírito. Então, existem formas diversas. Esses irmãos que vivem nas sombras, eles vivem e defendem o mal. Então, existe a chamada zoantropia, que são formas variadas de animais. E existe aquela forma muito conhecida na literatura espírita, que é o ovoide. Ovoide é a forma em que o perispírito ganha a forma de ovo. Isto é, o espírito ele já perde, infelizmente, a característica do perispírito na forma humana. Então, tudo isso nasce pelas formas pensamentos. As formas pensamentos são expressões, formas pensamentos são efeitos externos do mundo mental daquele que está criando essas formas pensamentos. Então,
quando eu vi no Evangelho, quando eu entendo que a minha condição evolutiva é de uma ovelha, simbolicamente dizendo, eu preciso de um pastor, como assim falou Jesus, que é o pastor diante das ovelhas, que somos nós. Mas se eu não aceito essa hierarquia espiritual, que o Mestre Jesus nos auxiliando, eu perco essa visão de hierarquia. O meu orientador Jesus pode me ajudar. Se eu não aceito essa condição, naturalmente eu estou elegendo, nomeando alguma outra força, que pode ser uma força voltada ao mal, que pode ser algum líder perigoso, um falso profeta, um espírito infeliz, que podem manipular a minha vida, a minha existência, eu perder a reencarnação. E, diante disso, eu preciso de resolver, eu preciso da fórmula, eu preciso da cura espiritual. E há uma questão do Livro dos Espíritos muito importante para a nossa formação moral, intelectual, espiritual, que é a questão 614, que a nossa amiga Norma vai ler, por gentileza, em que essa questão orienta, dizendo que Allan Kardec pergunta, na questão 614, o que se entende, o que é lei natural, o que é lei divina. E nesta pergunta do professor Allan Kardec, a resposta é próximo disso, diz o seguinte, que a lei natural, a lei divina, é aquela que orienta aquilo que você pode fazer ou deixar de fazer. E você só é infeliz quando se afasta dela. Olha que interessante. A nossa infelicidade, às vezes, não está numa situação puramente material. Eu não consegui viajar para a Europa, estou infeliz. Isso é simplificar demais a vida. Deixar de viajar para a Europa gera uma infelicidade em mim? Eu estou simplificando demais, eu estou ficando muito artificial. Na realidade, segundo a inteligência da resposta da questão 614, o que nos torna infelizes, digamos assim, é o nosso afastamento da lei de Deus. Quando nos afastamos da lei de Deus, através de atos, pensamentos e condutas, nós ficamos infelizes. Então, não é uma questão puramente material. Eu não consegui comprar aquele carro que eu queria. Não é somente isso. Essa infelicidade, ela tem a ver com o nosso ego infantilizado do que o nosso espírito eterno. O espírito eterno, ele quer Deus. Ele quer se alimentar desse Deus vivo. Então, a Norma vai ler para que possamos entender a beleza da resposta a essa questão 614 do Livro dos Espíritos. Por favor, Norma. Pois não. Que se deve entender por lei natural? A espiritualidade responde: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Agradeço, Norma, agradeço. Então, meus amigos, minhas amigas, é muito importante que essas formas de pensamentos, elas são efeitos, a causa é a nossa conduta, a nossa forma de ser, o que nós estamos pensando, o que nós estamos cultivando no nosso mundo mental. Então, se entendermos a resposta da questão 614 do Livro dos Espíritos, que devemos nos ajustar a estas leis divinas e não nos afastar das leis divinas, porque isso cria, esse afastamento cria formas de pensamentos, isto é, vibrações em volta do nosso perispírito, vibrações maléficas, vibrações agressivas, que vão gerar desarmonia, que vão gerar desarmonias em nossa personalidade. Vamos agora, meus amigos, para o terceiro retângulo, conforme o slide, livro Missionários da Luz, capítulo 10, de nome Materialização.
seguindo a seta, nós destacamos nesse capítulo, existem diversos assuntos, nós temos aí o capítulo, o destaque do capítulo, que é a semeadura é viva. É muito oportuno, relevante, porque nós entendemos e aprendemos ao longo da vida que a semeadura é livre, assim nós ouvimos, não é verdade? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É um pensamento profundo, é um pensamento do Mestre Jesus, é a lei de causa e efeito, digamos assim, é a lei do retorno, ação-reação. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O mentor Alexandre, ele acrescenta que a semeadura, além de ser livre, ela é também viva. Olha que conteúdo filosófico. O mentor Alexandre é o mentor do livro Missionário da Luz, que acompanha o André Luiz, um dos mentores. Ele, dialogando com o André Luiz, ele fala que a semeadura ela é viva, não somente livre. Mas por que ele expressou, por que ele mencionou isso? Porque semear é aquilo que você está naturalmente em atividade, você está em ato, você está na ação. Semear, você está lançando as sementes, então há uma ação. Quando você lança as sementes, simbolicamente dizendo, quando você está na ação, você está vivo, você está impregnando o teu halo vital, as vibrações que envolvem o teu perispírito de vida, quando é do bem, é claro. Então, a semeadura é viva, quer dizer o seguinte, as suas ações vão lhe amparar, as suas ações, por serem vivas em vibrações, em força, em estética divina, esta semeadura, estas ações, elas vão proporcionar uma defesa vibratória. Você vai se alimentar de uma vida espiritual, da sua própria espiritualidade. Você, de alguma forma, sente, percebe, tem uma intuição em que tudo vai dar certo. Tudo conspira para aqueles que fazem o bem, segundo uma das cartas do apóstolo Paulo de Tarso. Então, quando você está em plena semeadura, isto é, você está lançando as sementes, isto é, a semeadura é livre, lançou a semente, mas a colheita é obrigatória. Ok, esse é o resultado. Mas se a sua semeadura é livre, bondosa, caritativa, ela passa a ter vida em você. Porque você não somente lançou a semente. Você não teve um ato de lançar sementes somente. Você lançou sementes de caridades. E caridades em diversos níveis, como a caridade da reforma íntima, se tornar melhor, procurar ser afável, delicado no trato com as pessoas, não ser um peso emocional para ninguém, ser a luz do mundo e não um escândalo do mundo. Tudo isso é uma semeadura viva, porque uma vez que você está agindo conforme Jesus nos orientou, você está agindo como o sal da terra, a luz do mundo. E Jesus acrescentou, vós sois deuses. Então, se você age como um Deus, a seu favor para a sua evolução, a sua semeadura, as suas ações estão vivas em você e certamente você vai se auto-iluminar, porque você está lançando vida para os irmãos, você está se fazendo ponte. Há sempre uma palavra amiga, uma semeadura viva. Há sempre uma consolação no seu olhar quando estamos na semeadura viva. Isto é, estamos procurando o vós sois deuses, conforme Jesus falou. E quando você age segundo o capítulo, livro Missionário da Luz, capítulo 10, materialização, em que estamos destacando nesse momento, esse estudo, é uma expressão do mentor espiritual Alexandre, neste livro. Ele diz que a semeadura é viva, nós estamos desenvolvendo uma consciência divina. Nós estamos tornando ciente a nossa evolução. E temos uma questão para que possamos fundamentar
esse estudo é a questão 621 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta aonde está escrita a lei de Deus, e a resposta na consciência, em nossa consciência. Eu vou pedir para a nossa Norma, amiga Norma, ler, por gentileza, Norma, a questão Pois 621 do Pois Livro não, dos Espíritos. querido. Olha que interessante. Pois não. Ela é curtinha. Você vai querer que leia o item A também, querido? Não, somente a 621. Obrigado. Isso. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta da espiritualidade, na consciência. Então faz o seguinte, Norma, lê o item A, por gentileza, que eu fiquei curioso. Item A dessa questão. Obrigado. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Aí a espiritualidade responde: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrado. Olha que fantástico. Muito obrigado, Norma. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. A nossa consciência, ela precisa ativar, desabrochar as leis de Deus, que estão adormecidas em nossa consciência, e em alguns momentos essas leis elas ganham vida em nós. Quando estamos na caridade, é a lei de caridade. Quando estamos orando, é a lei de adoração. Quando estamos cuidando de nós mesmos, a saúde mental e física, nós estamos preservando a lei de conservação. Quando procuramos conviver com os irmãos de forma harmoniosa, nós estamos respeitando e tornando importante a lei de sociedade. Quando estamos trabalhando, seja o trabalho em que nós iremos sobreviver, ou o trabalho interno, reforma íntima, transformar-se para melhor, ou o trabalho dentro de casa, auxiliar, ajudar, nós estamos desenvolvendo a lei do trabalho, que é prevista no Livro dos Espíritos, na questão 675. Então, meus amigos, minhas amigas, a semeadura, ela é viva. As nossas ações propiciam vidas vibratórias, energéticas, em volta do nosso perispírito. Se nós agirmos na caridade, fora da caridade, não há salvação. Se agirmos no amor, isto é, nós iremos alcançar essa vida. E se alcançarmos o Mestre Jesus, se o Mestre Jesus lançar o seu olhar para o nosso espírito em caridade, Jesus vai oferecer a sua vida para todos nós, conforme previsão no Evangelho de São João. No Evangelho de João diz, segundo o Mestre Jesus, vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Vamos agora, meus amigos, minhas amigas, para o último retângulo, livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 6, Dentro da Noite. Nós vamos estudar este destaque, um dos assuntos desse capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, que também foi psicografado por Chico Xavier, todos ditados pelo Espírito André Luiz, capítulo Dentro da Noite, em que o Jerônimo, um dos instrutores que acompanham André Luiz, nesse livro, ele esclarece sobre as criações mentais inferiores. E estas criações mentais inferiores, elas impregnam as regiões do umbral. Porque o umbral são projeções mentais de cada habitante que vivem nessas regiões sombrias. Porque é interessante, o umbral, ele não está no mundo externo. Ele é uma projeção da nossa mente. Então, o umbral, ele é elaborado pelos nossos descuidos morais, pelos nossos descuidos de natureza espiritual. Quando nós vivemos uma vida descuidada, negligenciada, uma vida em que não entendi o sentido dessa própria vida, nós projetamos mentalmente o umbral.
Então, nós não precisamos de localidades para poder exalar essas criações mentais inferiores. Essas criações mentais inferiores, eu vou exalar mesmo em ambientes externamente agradáveis. Eu posso exalar criações mentais inferiores numa ilha paradisíaca, e que existem o mar, existe o coqueiro, a vegetação, o ecossistema, aquela beleza da natureza. No entanto, a minha mente ela está infernal, porque eu não estou evangelizado. Então, não é o mundo externo que representa o umbral, é o mundo interno de cada habitante que se encontram naquele ambiente do umbral. E temos no livro, e já como recomendação de leitura para os amigos, para as amigas, nós temos no livro Céu e Inferno, uma das codificações do mestre Allan Kardec, que é o Código Penal da Vida Futura. Se encontra esse Código Penal da Vida Futura, que Allan Kardec codificou, organizou esse código, são 33 artigos com 3 princípios. Esses artigos são 33, e existe um artigo que esclarece um pouco essa questão do estado mental. O que é uma consciência infernal? O que é uma consciência paradisíaca? Uma consciência que representa o céu divino? É a conduta, é o estado mental. Não é o mundo externo, é o mundo interno. Então, existe um artigo 5º, esse Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, se encontra na primeira parte, capítulo 7º, artigo 5º do livro Céu e Inferno. Esse artigo 5º, Allan Kardec, com os espíritos que organizaram a codificação, como São Luís, Fenelon, Santo Agostinho, eles esclarecem no artigo 5º que o céu, simbolicamente dizendo, e inferno, simbolicamente dizendo, são estados mentais, são ambientes mentais. Se, porventura, eu estou me esforçando para espiritualizar a minha alma, tentando seguir o Messias, tentando entender os seus passos, que ele diz, quem quiser seguir os meus passos, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Uma vez que você nega estas imperfeições, e se você vai substituindo imperfeições com perfeições aptos do bem, você está criando um céu íntimo. Você está criando um templo, um altar, a fim de que possamos nos libertar de nós mesmos. E as criações mentais que eu vou criar quando estou em Cristo, elas são encantadoras. Aí vai nascer um sol radiante, um sol que brilha no meu perispírito. Eu posso ter configurações de vibrações em que se assemelham aos mártires cristãos, todo iluminado com diversas cores avançadas. O que eu preciso é me identificar como filho de Deus. O que nós precisamos é de um coração novo. Esse nosso coração precisa ser novo para o Cristo. Viver com Cristo é sermos novos, é renascer de novo. Viver com o mensageiro da cruz, o Verbo divino que se fez carne, o guardião de almas, viver com o Messias é nascer de novo. Como assim ele falou para o Nicodemos? Vocês lembram daquele diálogo de Jesus com o Nicodemos, um doutor da lei? Jesus falou, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Isto é, devemos nascer de novo, meus amigos. Isso é diariamente. Abrir os olhos após o despertamento do sono físico, nasça de novo. Mas nascer para quê? Nascer para a esperança. Nascer para que você possa se tornar doce. Doce no sentido de procurar ser pessoas pontes. E enérgico para si mesmo, a fim de que você possa dar continuidade à reforma íntima, à transformação para melhor. Então, quando eu entendo que essas criações mentais, sejam elas benéficas ou inferiores,
elas vão determinar meu destino. Porque se eu penso todos os dias que tudo vai dar certo, começo a substituir palavras. Palavras têm força. Em vez de eu falar que estou sofrendo de forma repetitiva, eu posso substituir. Eu estou me reeducando. Eu estou no processo de reeducação espiritual. Em vez de eu falar que tudo está errado, você pode substituir. Tudo está certo, porque nada é por acaso. Deus está no controle. Lembrando sempre, quem cria, nosso Deus criou todos nós. Então, quem cria pode controlar, pode nos ajudar. Então, como é importante esse conhecimento das criações mentais, porque eu posso desenvolver criações mentais pela lei de adoração. O que seria isso? Criações mentais favoráveis, positivas, pela lei de adoração. A lei de adoração ela é uma lei que existem variáveis de comportamentos perante essa lei. A prece é lei de adoração. O agradecimento à vida, a gratidão do coração, é uma variação da lei de adoração. Então, quando nós estamos louvando o Mestre Jesus, orando ou agradecendo, são valores sagrados, variáveis da lei de adoração. E aí eu vou embelezando a minha alma e vou criando formas, pensamentos, existem criações mentais superiores. E com isso eu alcanço respostas poderosas, no sentido de quê? De autocontrole. E temos uma questão para que possamos fundamentar as chamadas criações mentais superiores. Inferiores, elas existem, estamos aqui no planeta Terra, de provas e expiações de que mal predomina. E a questão 908, ela é uma pergunta em que Allan Kardec, na pergunta, ele busca o chamado progresso real. Allan Kardec pergunta, como que podemos alcançar o progresso real? Olha que interessante, progresso real. E a resposta, próximo disso, diz o seguinte: você só alcança o progresso real quando todos os seus atos representam a lei de Deus. E quando antecipadamente você compreende e conhece a vida espiritual. A parte segunda da resposta 908, ela é muito interessante, porque ela é uma iniciação espiritual. É uma iniciação. Dizendo o seguinte: conheça a vida espiritual, compreende essa vida espiritual, porque hoje, se você está sofrendo, conhecendo a vida espiritual, você vai suavizar esse momento que você está passando. Você vai relativizar. Tudo deixou de ser absoluto, inclusive a sua dor, quando você compreende a vida espiritual. Porque a vida passageira, ela passa. Pode ler a norma, por gentileza, 908 do Livro dos Espíritos. Isso, querido. Caracteres do homem de bem, né? Isso. Por que indícios você pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Resposta da espiritualidade. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Agradeço, Norma, agradeço. E então, conforme a leitura da nossa amiga Norma, quando nós compreendemos a vida espiritual, quando tornamos cientes que esta vida ela é transitória e ser passageira, devemos fazer o que é possível, o melhor, mas lembrando sempre que nós não devemos nos apegar, porque, por ser passageira, sabemos que um dia nós iremos deixar. E é interessante que a nossa doutrina ela é tão consoladora, a nossa doutrina é uma água viva, porque, às vezes, nós podemos ter algumas experiências de natureza austera, mas a nossa doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, é o próprio evangelho, essa doutrina
ela conversa com a gente nos momentos difíceis. E nós conseguimos, de alguma forma, resistir, nós conseguimos, de alguma forma, acreditar que a madrugada escura da nossa vida ela vai cessar com o sol nascente, com o amanhecer, que independe da gente. O sol virá, a claridade virá, graças a Deus. E o mais importante, independe da gente, porque aquela madrugada escura ela vai deixar de existir. Que talvez eu estou dando um acréscimo de uma dor imaginária, um tormento voluntário. Então, eu devo acreditar que existirá sempre o sol nascente, não somente a madrugada escura da minha vida. E, para finalizar, gostaria que deixar para os irmãos, para as irmãs, uma mensagem desse próprio capítulo, Dentro da Noite, que é um capítulo grande. André Luiz se encontra numa região do umbral, nesse livro, O Beijo da Vida Eterna, no capítulo Dentro da Noite, e eles estão se reportando a um ambiente do pântano, próximo dos abismos, na região do umbral, e antes de eles se locomoverem, se reportarem para ajudar os irmãos necessitados daquele ambiente do umbral, a Zenóbia, que preside a casa transitória de Fabiano, ela fala algo encantador, alimentador de esperança. Esse capítulo, essa parte desse capítulo, eu faço questão de divulgar para onde eu vou. Por quê? Quem já perdeu pessoas que nós amamos sente dor, sente saudade. E é neste capítulo que a nossa doutrina espírita está, nesse momento, afagando o nosso coração. Segundo a Zenóbia, ela fala o seguinte, ela está indo para a região do umbral para poder amparar os irmãos necessitados. Aí ela fala para 2 enfermeiros. Olha só o que ela fala. Irmãs, vocês hoje vão receber 20 crianças do mundo superior. Recebem aqui na nossa colônia, no nosso posto, 20 crianças que tinham desencarnados prematuramente, entre aspas. Elas, naturalmente, estão sendo convidadas para participar daquele ambiente. 20 crianças. E ela continua dizendo, olha o que ela diz, e vocês recebem também as mães destas crianças que estão se desdobrando dos seus corpos, que elas estão ainda encarnadas, porque elas perderam esses filhos, elas estão com saudades, elas estão sentidas, e elas chegarão até aqui, através de mentores espirituais, desdobradas. Conforme sabemos, quem dorme é o corpo, quem descansa é o corpo. O espírito sai do corpo e é lançado no espaço, através do desdobramento. E elas, em perispírito, essas mães que perderam seus filhos, vão receber, cada uma delas, os seus filhos que desencarnaram naquela encarnação. E as mães chegam naquele ambiente e recebem seus filhos. Algumas delas, aí já está no capítulo Louvor e Gratidão, nesse mesmo livro, dá um exemplo de uma delas, que o filho chega de 7 anos, fala, mãe, eu estou aqui. Aí a mãe, ela está desdobrada, é inconsciente, é claro, mas de alguma forma ela vai sentir por intuição que ela teve contato com o filho que faleceu. Aí o filho fala para ela o seguinte, isso lá na casa transitória, no posto. Diz o seguinte, mãe, vem, mãe. Aí a mãe olha o filho dela em perispírito, que tinha desencarnado na Terra, e se emociona. E ela diz o seguinte, sim, filho, eu vou aonde você quiser, meu filho. Essa criança pega a mãozinha da mãe, a mãe está desdobrada, e entra no gabinete de auxílio, que é um ambiente em que a criança vai conversar com a mãezinha e dizer o seguinte, mãe, eu estou aqui, continuo vivo, estou aguardando a senhora. Então, meus amigos, é muito consolador tudo isso. Por isso que devemos esperar sempre o dia seguinte. Vamos aguardar as claridades do Evangelho do Senhor Jesus, que tudo consola, que tudo acalma,
que tudo eleva.